Olá, meus queridos, minhas queridas. Obrigada por estarem aqui firmes, acompanhando o andamento da leitura do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Estamos no capítulo 9. Muito além da felicidade e da infelicidade, existe a paz. E agora nós estamos entrando na 10ª parte, que é o subtítulo Em Direção a uma ordem de realidade diferente. Vamos ver o que ele nos traz aqui. Aí tem uma colocação de alguém para o autor que diz assim: não concordo que o corpo precise morrer. Estou convencida de que podemos obter a imortalidade física. Acreditamos na morte e é por isso que o corpo morre. Vamos ver o que o autor responde. O corpo não morre porque acreditamos na morte. O corpo existe, ou assim parece, porque acreditamos na morte. O corpo e a morte são partes da mesma ilusão, criada pelo modo egóico de consciência que não tem percepção da fonte da vida e vê a si mesmo como uma coisa separada e sob constante ameaça. Assim, ele cria a ilusão de que somos um corpo, um veículo físico e sólido que está sob uma constante ameaça. A ilusão está em percebermos a nós mesmos como um corpo vulnerável que nasce e pouco depois morre. Corpo e morte, uma ilusão. Um não existe sem o outro. Queremos manter um lado da ilusão e nos livrarmos do outro, mas isso é impossível. Entretanto, você não pode escapar do corpo, nem tente fazer isso. O corpo é uma percepção incrivelmente distorcida da nossa verdadeira natureza. Mas a nossa verdadeira natureza está disfarçada em algum lugar dentro dessa ilusão e não do lado de fora. Portanto, o corpo ainda é o único ponto de acesso a ela. Se você vê um anjo, mas o confunde com uma estátua de pedra, tudo o que você precisa fazer é adaptar a sua visão e olhar mais de perto para a, entre aspas, estátua de pedra. E não olhar para o outro lado. Você então percebe que aquilo nunca foi uma estátua de pedra. E aí alguém coloca para ele: se a crença na morte cria o corpo, por que um animal tem corpo? Um animal não tem um ego e não acredita na morte. Vamos ver o que ele responde aqui. Boa interrogação, né? Mas ele morre, ou parece que morre. Lembre-se de que a nossa percepção do mundo é um reflexo do nosso estado de consciência. Não estamos separados dele e não há um mundo objetivo fora dele. A cada momento, a nossa consciência cria o mundo em que habitamos. Um dos maiores insights que a física moderna teve foi o da unidade entre o observador e o observado. A pessoa que conduz a experiência, a consciência observadora, não pode ser separada dos fenômenos observados e uma nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem de maneira diferente. Se você acredita na separação e na luta pela sobrevivência, se vê essa crença refletida à sua volta e as suas percepções acabam sendo governadas pelo medo. Você vive num mundo de morte, lutas, uns atacando e matando os outros. Nada é o que parece ser. O mundo que você criou e vê através da mente pode parecer um lugar bem imperfeito, até mesmo um vale de lágrimas.
mas o que quer que você perceba é somente uma espécie de símbolo, como uma imagem em um sonho. É o jeito pelo qual a sua consciência interpreta e interage com a dança de energia molecular do universo. Essa energia é o material bruto da assim chamada realidade física. Você a vê em termos de corpos de nascimento e morte, ou como uma luta pela sobrevivência. Existe um número infinito de interpretações diferentes, de mundos completamente diferentes, tudo dependendo do que a consciência percebe. Cada ser é um ponto focal da consciência e cada ponto focal cria o seu próprio mundo, embora todos esses mundos se interliguem. Existe um mundo humano, um mundo das formigas, o mundo dos golfinhos, etc. Existem incontáveis seres cuja frequência de consciência é tão diferente da nossa que provavelmente não temos consciência da existência deles, assim como eles não têm da nossa. Seres altamente conscientes da ligação que mantêm com a fonte habitam um mundo que para nós pareceria um domínio celeste. Mas ainda assim, todos os mundos são basicamente um só. No momento em que a consciência humana coletiva tiver se transformado, a natureza e o reino animal irão refletir essa transformação. Aqui está a afirmação da Bíblia de que no futuro o leão vai se deitar ao lado da ovelha. Isso aponta para a possibilidade de um ordenamento da realidade completamente diferente. O mundo tal qual se apresenta para nós é em grande parte um reflexo da mente, sendo o medo uma consequência inevitável da ilusão criada pelo ego. É um mundo dominado pelo medo, assim como as imagens de um sonho são símbolos dos estados interiores e dos sentimentos, assim como a nossa realidade coletiva é uma expressão simbólica do medo e das pesadas camadas de negatividade até agora acumuladas na psique coletiva humana. Não estamos separados do nosso mundo. Então, quando a maioria dos humanos se tornar livre da ilusão egóica, essa mudança interior vai afetar toda a criação. Vamos literalmente viver em um novo mundo. É uma mudança na consciência do planeta. O estranho ensinamento budista que toda árvore, toda folha de grama irão finalmente se tornar iluminadas aponta para a mesma verdade. De acordo com São Paulo, toda a criação está à espera de que os homens obtenham a iluminação. É assim que interpreto suas palavras. A criação aguarda com impaciência a revelação dos filhos de Deus. São Paulo diz que todo o universo vai se redimir através disso ao escrever: sabemos, com efeito, que a criação inteira, ainda agora, com as dores do parto. Sabemos, com efeito, que a criação inteira geme ainda agora com as dores do parto. O que está nascendo é uma nova consciência e, como reflexo inevitável, um novo mundo. Isso também relatado no livro das Revelações do Novo Testamento. Vi então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Mas não confunda causa e efeito. Nossa primeira tarefa não é buscar a salvação através da criação de um mundo melhor, mas sim despertar da nossa identificação com a forma. Não estamos mais presos a este mundo, a este nível de realidade. Podemos sentir nossas raízes no não manifesto e assim estamos livres do apego ao mundo manifesto. Ainda podemos desfrutar os prazeres passageiros desse mundo, mas não somos mais escravos dessas experiências.
Não estamos mais em busca de satisfação através de uma gratificação psicológica, através da alimentação do ego. Não temos mais medo de perder alguma coisa, portanto, não precisamos nos apegar a este mundo. Estamos em contato com algo infinitamente maior do que qualquer prazer, maior do que qualquer coisa manifesta. Em um certo sentido, não precisamos mais do mundo e nem mesmo que ele seja diferente do que é. É nesse ponto que você começa a dar uma contribuição real ao criar um mundo melhor, uma nova realidade. É nesse ponto que você se torna capaz de sentir a verdadeira compaixão e de ajudar os outros. Somente aqueles que transcenderam o mundo conseguem criar um mundo melhor. Você deve lembrar que falamos sobre a dualidade da verdadeira compaixão, que é a percepção de uma ligação tanto com a mortalidade quanto com a imortalidade. Nesse nível profundo, a compaixão se torna um remédio, no sentido mais amplo. Nesse estado, a influência curativa se baseia não no fazer, mas no ser. Todas as pessoas com quem você mantiver contato serão tocadas pela presença e afetadas pela paz que você emana, quer elas estejam ou não conscientes disso. Quando estiver inteiramente presente e as pessoas à sua volta tiverem um comportamento inconsciente, você não vai sentir necessidade de reagir. A sua paz será tão grande e profunda que tudo que não for a paz desaparecerá nela como se nunca tivesse existido. Isso quebra o ciclo kármico de ação e reação. Os animais, as árvores, as flores vão sentir a sua paz e reagir a ela. Você ensinará através do ser, através da demonstração da paz de Deus. Você passará a ser, entre aspas, a luz do mundo, uma emanação da pura consciência e, assim, eliminará a causa do sofrimento. Você eliminará a inconsciência do mundo. Então, aqui ele está nos encaminhando em direção a uma ordem de realidade diferente, né? Que nós temos o corpo, né? Mas ele morre ou parece um corpo que morre? O corpo não morre porque acreditamos na morte. O corpo existe, ou assim parece, porque acreditamos na morte, né? O corpo e a morte são partes da mesma ilusão criada pelo mundo egóico de consciência. Então ele está nos falando que, na verdade, esse corpo físico foi criado pela nossa consciência, né? Pela necessidade que nós temos de vivenciar determinados conteúdos, determinadas situações, lapidar as nossas emoções, nossos valores morais, éticos. Então nós criamos esse corpo, buscamos esses pais que poderiam nos fornecer esse corpo com esse potencial, né, biológico, para que através dele nós pudéssemos experienciar uma existência aqui no plano terreno, né? O corpo, ele é temporário, né? Mas a essência, tudo aquilo que eu vivenciei, que eu aprendi através deste corpo, isso fica como patrimônio da minha alma, do meu espírito, né? Que não se perde jamais, tudo fica gravado na profundidade do meu ser. Então o corpo é instrumento, o corpo é meio, né? Nós, como espíritas, a gente estuda isso, né? Que o espírito cria o perispírito. E o perispírito é moldado de acordo com a necessidade das provas, das reparações, das experiências numa existência terrena. Então, primeiro é criado o perispírito, que é matéria desse próprio planeta onde a gente vai reencarnar. Uma matéria mais sutil, o corpo espiritual, né?
E esse corpo, perispírito, serve de molde. E a partir desse molde é que é criado o corpo físico, né? O corpo que a gente vai ter para viver as experiências. Com mais ou menos recursos, habilidades, autonomia, né? De acordo com aquilo que a gente veio lapidar na nossa alma, né? Aquilo que a gente veio desenvolver, aquilo que a gente veio aprender, as provas que a gente veio passar. Então o corpo, né? A condição familiar, a condição social, tudo vem em função da nossa necessidade de aprimoramento, né? Então, esse é um autor que vai nos aprofundando aqui sobre a importância de nós exercitarmos sempre a compaixão, né? Os valores morais, os valores eternas da lei imutável de Deus, né? Que essa é a garantia que a gente tem. O corpo físico é transitório, mas nós somos herdeiros de nós mesmos. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês para encerrar esse capítulo no próximo vídeo.